Eu estou hoje aqui no Papo Seguro, no nosso videocast, com uma pessoa ilustríssima, conhecida de todos nós, que é a professora Jussara Derege, arquiteta, paisagista, historiadora, uma pessoa que é professora universitária e das que mais entende e escreve sobre o nosso patrimônio histórico e cultural. Professora Jussara, seja muito bem-vinda aqui no nosso Papo Seguro, no nosso videocast. Obrigada, eu fico muito satisfeita de estar aqui. É um prazer sempre falar sobre patrimônio. Eu acho que é realmente de utilidade para todos que moram aqui em Belém conhecer mais sobre o patrimônio daqui da cidade. Obrigada pela oportunidade. Professora, a gente teve agora recentemente uma inauguração popular com muita gente e com muitos comentários, blogs, toda a imprensa. Eu como cidadão, fiquei muito feliz de ver o envolvimento de tantos segmentos com a restauração, a entrega do Palacete Faciola. O Palacete Faciola teve essa característica, né, de ser muito divulgado. Eu acho que foi uma obra muito esperada. As pessoas ficaram... Porque o Palacete ficou mais de 20 anos... sempre com placa, novas obras. A gente passando ali na frente preocupado ele ruir, né, professora? Exato, e também assim, esperando uma atividade que não vinha. Sim. E quando ele começou a aparecer, começou a obra a tomar vulto, as pessoas começaram a tomar assim um prazer de olhar, de saber como é que estava, que culminou com uma inauguração muito festiva, muito bonita. O prédio antes foi iluminado. E essa participação parece importante até para a tomada de consciência, né, de todos nós. É uma obra excepcional pelo ponto que ela se situa na cidade. Quer dizer, quem não conhece aquele ponto da cidade, quem não passa ali, é muito difícil. Não tem ninguém, né? Todo mundo passa. Não existe, quer dizer, é uma coisa assim que para quem é dessa cidade é muito difícil não passar ali. Eu chamo aquilo quarteirão das desgraças, porque tem vários prédios ali que nunca andavam. O primeiro prédio de reitoria da universidade está ali abandonado. Tem um prédio na esquina que está abandonado. Tinha os prédios... Agora com o Palacete Faciola, agora começa a virar também um pedaço de esperança, né? Sim, porque não só o Faciola foi recuperado, como os dois prédios do lado. Sim. Né? Então, são prédios do mesmo período, um pouco, os outros são um pouco posteriores, mas são do mesmo período. Professora, quem era o Antônio Faciola e a época que ele viveu? Fale aqui um pouquinho para a gente sobre isso, sobre Belém, Europa, Paris, Lisboa, Espanha, Itália, enfim. É um assunto interessante falar sobre, primeiro, o Faciola, né, que era uma personalidade política, intelectual, uma pessoa que fez uma fortuna, montou um perfil. Né? Músico ou musicista, né? A principal atividade dele era de músico. Ele tinha uma habilidade muito grande, foi elogiado por Carlos Gomes. Ele era amigo, mas eles se conheciam, não sei se eram amigos. Não, deviam ser amigos porque existe um bilhete, um recado deles, digamos, escrito para ele dentro do acervo do Instituto de Música. Sim. E o Carlos Gomes vinha bastante aqui, né, era muito celebrado, tinha espetáculo Teatro da Paz. Sem dúvida, ele conhecia, se dava bem com o Faciola e respeitava como músico, isso é certo. E ele viajava para a Itália, para Milão, né? Sim, era um homem da época, né? As pessoas aqui do período, ele era também comerciante, tinha a livraria, né? Que a livraria antes também não era uma livraria, era quase o que a gente chamaria hoje uma loja de departamento. Sim, né? sim. E ele tinha um gosto extremamente refinado, isso é importante que se diga, né? Ele tinha a maior coleção de vidros galê da região e tinha coleções de outras. A senhora já chegou a ver isso, professora, lá na casa? Olha, por acaso, eu não lembro nem que circunstância foi, eu fui na casa um pouco depois que eu cheguei aqui em Belém, então deve ser coisa de 45 anos atrás, mais ou menos. A casa ainda estava bem, assim, já não tinha mais móvel nenhum, nem lustre, nem nada, mas tinha todos os azulejos, tinha umas pias inglesas que tinha também lá, e tinha, eu me lembro bem, caixa de azulejo para reposição se os azulejos se estragassem, né?
tinha também caixa de louça, que era louça que ele tinha, sei lá, Enfim, era uma pessoa muito cuidadosa, né? Sim, organizada. Um colecionador. Colecionador. Eu diria um apaixonado por coisas bonitas. Professora, ele tinha consciência daquele palacete, da casa dele, o que representava para Belém, para a época, para ele próprio, ou não? Isso foi a consciência veio depois, já é da posteridade? O que eu diria Como é que o seguinte, a senhora vê isso? A consciência de que a casa, naquele período, é uma representação do indivíduo, isso ele tinha, com certeza. Então, ele procurava ter o melhor que ele conseguia, a decoração interna dele é extremamente cuidadosa, extremamente... Então, ele tinha essa consciência que a casa era o cartão de visita dele. Essa consciência de que é uma representação de período, ela é construída a posteriori. Sim. Então, posteriormente, ela se torna um símbolo do período da borracha. Mas no período, ele se achava um símbolo da sociedade da época. Professora, Belém tinha consciência de uma metrópole que ela devesse seguir, que era seu espelho ou não? Como é que a senhora vê essa questão? Quem era o espelho da Belle Époque? Olha, se fala muito em Paris. E eu, quando fiz o meu mestrado, que eu fiz o mestrado sobre a atuação de italianos, eu trabalhei aqui e em Manaus. Essa consciência, né, da arquitetura eclética. E eu não encontrei projetos de franceses. Não existem. Em Manaus ainda tem, aqui em Belém não tem. Pois os arquitetos que vieram para cá, inclusive desde a época do Mendonça Furtado, do século XVIII, Landi é um deles, mas outros são italianos, não? Sim, são italianos. No período do Landi tem alemães também, tem austríacos. Sim. A única exigência no período do Landi é que eles fossem católicos. Sim. E no período já da borracha, tinha muitos ingleses, belgas, tinha gente de todo mundo. E Belém tinha um espelho muito grande tinha dois espelhos interessantes que não são normalmente citados. Sim. Um era Buenos Aires, que era muito modelo para o Lemos, que era uma cidade também muito eclética, muito europeia. E tinha uma rota comercial também, né? E tinha ligação com Gênova, Buenos Aires tinha uma ligação direta marítima. Sim. E outra ligação direta marítima era com Gênova. Duas rotas comerciais. E pelas quais trafegavam, evidentemente, artistas, arquitetos. Tem uma coisa que tem que se dizer que o governo do Amazonas, no período da borracha, ele colocou várias facilidades para a vinda de artistas. Sim. Então, esses artistas, quando vinham de Gênova, eles obrigatoriamente passavam por Belém. E depois ao Amazonas. Manaus. E também, como tinha as grandes obras eram nos dois estados, eles faziam obras, os italianos faziam obras aqui e faziam obras em Manaus. E eles traziam os alunos das escolas também para trabalhar. Os italianos trabalhavam com os próprios grandes artistas. Sim. E com os seus alunos que eles traziam da Itália. Sim, os seus mestres, os seus artífices. Professora, e Buenos Aires? O que nos inspira Buenos Aires? O que nos inspirou Buenos Aires em Belém? Plano regulador. Buenos Aires era uma cidade muito planejada nesse período. A uniformização dos prédios, que era copiado de Paris também. Buenos Aires era uma cópia de Paris. Sim. Também. E a questão dos grandes parques, arborização de ruas. Tudo, nós tínhamos um espelho próximo, que era Buenos Aires. Ou seja, Belém ela tinha essa visão cosmopolita, então. Exatamente. Não havia um espelho, haviam vários espelhos para Belém. Sim. E vários caminhos que vinham até Belém. Exatamente. Tinha linhas portuárias de todo mundo vindo para cá. As pessoas daqui viajavam muito para a Europa, mas viajavam muito também dentro da América. Vinham muitos artistas que vinham de Buenos Aires para cá, além de vir para a Europa. Às vezes eles vinham para Buenos Aires e depois para cá. E, professor, o Palacete Faciola, naquele momento em que o Faciola o ocupa, ele estava em que local da cidade de Belém, para quem está vendo aqui o nosso Papo Seguro, né? Belém era de que tamanho e onde estava espacialmente o Palacete Faciola? Olha, a gente tem que entender assim, Belém cresceu, ela chegou até a Praça da República
até em torno de 200 anos depois de Fundada. Né? Então, 1800 e... Alguma coisa. 1820, 1830, por aí, ela tinha recém-chegado na Praça da República. Sim. A Nazaré era a estrada de Nazaré, ligava com o Maranhão, tinha sítios. Sim. É possível que o Palacete Faciola, num primeiro momento, tivesse sido uma rocinha, tivesse sido uma casa, daquelas casas que ficam no subúrbio. O Palacete Faciola poderia ter sido construído no subúrbio do que era Belém. Belém, 200 anos, era o centro histórico. Era o centro histórico só. Ela chegava só na Praça da República. Aí, essa segunda evolução de Belém, digamos, em que o Lemos, inclusive, queria fazer o centro administrativo na frente do Teatro da Paz, o Teatro da Paz é de 1875. É verdade que tem um projeto de construção do centro de governo, um palácio de governo onde seria o base? Exatamente o palácio feito pelo Finito Santoro, que é o autor do projeto de Mercado de São Brás, do prédio do Museu da Universidade, Finito Santoro, e o grande arquiteto do período que fez a Basílica de Nazaré, que se chama Dino Copedê. Existe esse projeto está nos relatórios do Lemos, tem as fotos do projeto, foi feito maquete. Sim. E seria onde hoje é o base. Então, na verdade, Belém do Palácio Faciola era uma Belém em expansão, em crescimento, em direção que era a Estrada de Nazaré, São Brás, Mercado de São Brás. É a mudança, é toda uma mudança urbanística levada pela questão da nova classe média que está se formando, é a chamada burguesia do período da borracha. É uma nova cidade que está se formando, que tem bonde, tem luz elétrica, tem canalização, é toda uma cidade moderna separada do centro histórico. Professora Jussara, a senhora tem uma visão prospectiva de diagnóstico da situação do nosso patrimônio histórico. Qual a importância para a senhora do restauro, da entrega do Palacete Faciola? Como é que a senhora avalia esse impacto? O que vai acontecer daqui para frente em termos de consciência coletiva, de programa de governo, de novos restauros de patrimônios históricos que nós temos pendentes para serem restaurados? Existe uma ideia em construção desde os anos 70 da importância do patrimônio. Então, essa importância ela é relacionada diretamente com a autoestima dos moradores. Então, nós temos que ter duas questões. Uma é a reconstrução de uma memória coletiva que seja uma memória em que a pessoa se sinta gratificada com esses restauros, tenha vontade de visitar, levar seus filhos, de educar nessa questão Sim. do patrimônio. Ela tem toda uma evolução técnica que começa no Palácio Antônio Lemos na década de 90. Sim. É o primeiro grande restauro que se tem aqui. Então, o registro que está sendo feito, é um registro que já tem sido feito de outras obras também, é importantíssimo que seja feito esse registro, porque ele marca e delimita o que pode ser feito depois das evoluções. A senhora está escrevendo um livro sobre o Palacete Faciola. Sim, eu estou coordenando um livro sobre o restauro. Eu acho que isso é uma questão muito importante, o registro. Infelizmente, o Palácio Antônio Lemos, por exemplo, não foi registrado em livro. Ou seja, é uma atividade necessária, né, consectária da restauração. Guardar aquilo no acervo, no livro. No livro, porque ele dá o subsídio para futuras restaurações. Sim. E também faz essa continuidade para o público que pode passar através da leitura. Né? Professora, uma obra como essa, restaurada, deve ser museu, deve ser uma repartição pública, deve ser uma praça, um local de visitação? Qual é a melhor destinação? Tudo junto? Como é que é isso? Como é que a senhora vê isso? Isso é uma questão que eu sempre me bato. Desde, de novo, o Palácio Antônio Lemos. O Palácio Antônio Lemos foi o primeiro prédio que foi restaurado para ser museu e repartição pública. Sim. Tá? E isso eu acho que é importantíssimo. Da funcionalidade. Funcionalidade. O prédio tem que servir para uma função pública. Sim. Ele foi restaurado pelo poder público, ele tem que voltar para a população. Sim.
E a população, assim, ela se apropria, ela tem contato, ela se torna parte da vida das pessoas. Principalmente a juventude, né, professora? Exatamente. Às vezes é difícil conversar com os mais jovens sobre o nosso patrimônio histórico, né? Que diz de onde nós viemos, quem nós somos. Exatamente. Né? Quer dizer, a pessoa às vezes acha que aquilo não lhe pertence, é uma coisa de uma classe específica. Não é, ela pertence à cidade. Eu acho que o Palacete Faciola, nesse sentido, pelo ponto da cidade que se situa, pela forma como ele foi encarado pela população, como a pessoa se apropriou dele já, eu acho que ele é importantíssimo. A destinação que está dada para ela está correta. A destinação está corretíssima, é para servir realmente ao patrimônio histórico. Lá vai funcionar o departamento de patrimônio da Secult. E mais um museu da imagem e do som, que sempre foi meio relegado, ficou um pouco, eu espero que agora ele tenha um vulto maior, porque nós precisamos também... Ou seja, lá vai ter afluência, né, do público, da cidadania, enfim. E vai ter espetáculos, vai ter tudo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a conservação, inclusive, né? Só se conserva um prédio que está sendo usado. Se não for, não se conserva, né? Veja-se Palacete Pinho. Sim. Se você não usa... Aliás, a nossa casa, né? Se a gente não usa um cômodo, estraga o cômodo da casa. Então, esse é um bom exemplo, é só olhar para dentro de casa. Para dentro de casa. Tem que conservar, tem que manter sempre em uso, né? Que é para poder a gente ter a continuidade disso, que a continuidade... você tem que pensar o seguinte, nós todos estamos aqui de passagem. Então, nós temos obrigação de manter o que nós encontramos e passar isso para quem vem depois de nós. Sim. Isso é a nossa função aqui. Nós estamos de passagem. E ter responsabilidade com as gerações futuras. Exatamente. Com a memória do presente, do passado, com a memória coletiva, que é a memória de todos nós. Professora, eu queria lhe perguntar sobre essa cultura, sobre o patrimônio histórico. Ela é recente no Pará? Ela é recente no Brasil? O que a senhora vê como ganho um ato desse para esta tomada de consciência da sociedade, dos próprios governantes, por que não, dos próprios governos, sobre a importância de nós termos um programa permanente de recuperação desses nossos ativos históricos? Olha, a ideia aqui em Belém, vamos dizer, o patrimônio histórico no Brasil começou a ser oficializado, digamos, em 1937. Aqui em Belém só chegou o IPHAN em 79. Os outros departamentos, estadual e municipal, depois disso. Sim. E essa foi uma ideia muito difícil, muito combatida, porque a ideia de progresso que costumeiramente se tinha, principalmente nos anos 60, Brasília, era moderno, era destruir. Fazer o novo. Fazer o novo. Então, foi sempre muito difícil as pessoas aceitarem essa realidade que Belém já foi uma cidade eclética. Sim. E que tem o valor a ser preservado dessa arquitetura eclética, que faz parte da nossa história. Sim. Então, isso eu acho que é uma ideia ainda em construção. Esses restauros, tecnicamente, sempre mais avançados, nós estamos avançando muito hoje, nós temos um centro. Como é que a senhora avalia a qualidade desse restauro do Palacete Polônia do ponto de vista técnico? Palacete Faciola. Faciola, né? Olha, isso é uma coisa que vem evoluindo. De novo, o primeiro restauro que trouxe profissionais de fora, inclusive, foi o do Palácio Antônio Lemos. Que a senhora fez. Eu era responsável pelo patrimônio histórico na época, né? Não foi executada por mim, mas era a minha responsabilidade. E veio a empresa que fez a obra, foi Stacom, à época, e trouxe a primeira equipe de restauradores que veio da Bahia. Sim. Então, essa é uma caminhada dessas pessoas que estão evoluindo, né, as técnicas evoluindo, e é isso que tem o centro hoje, tem um centro de conservação e restauro da universidade, que está na Mercedários. E isso está sendo uma evolução tecnologicamente falando, excepcional para nós. Então, esse restauro já se pautou por várias dessas melhorias que foram ocorrendo através do tempo, desde 79. A gente, como leigo, quando entrou no Palacete Faciola no dia da inauguração,
todo mundo que estava lá tomou impacto. As coisas parecem muito bem feitas. Estão. Né? Então, a gente assim, toma um impacto. Claro, a gente é leigo, então, por isso que eu lhe perguntei. Mas, para mim, assim, eu fiquei muito impactado com a qualidade do que eu vi ali. Porque, como eu falei anteriormente, o Palacete Faciola é excepcional, porque ele tem uma quantidade de desenhos internos, de pinturas, de forros trabalhados, de pisos trabalhados, que eu pessoalmente não conheço nenhuma outra casa aqui em Belém que tenha. Outras casas têm um forro, um piso, alguma coisa, mas ter assim essa quantidade... Em profusão, né? Profusão, aquela sala vermelha, desde a primeira vez que eu fui, há 40 e tantos anos atrás, eu me impressiono com aquela sala. Professora, e esse ato de entrega, a gente está vendo notícias aí, eu queria que a senhora falasse assim, de um ponto de vista geral, o cemitério Soledade vai ser restaurado, vai se tornar um cemitério-museu à semelhança de outros na Europa, né? Nos Estados Unidos também. O mercado de São Brás, que a senhora também tem muita coisa escrita sobre o mercado de São Brás, eu queria que a senhora fizesse aqui um apanhado sobre isso, principalmente sobre o mercado de São Brás e Soledade. Existem projetos, existe um planejamento de centro histórico, de delimitação de centro histórico, de prédios de interesse que já vem avançando dentro do âmbito, principalmente da Funbel e da Secretaria de Cultura, há muitos anos. Então, essas obras já são, vamos dizer, pontuadas, se sabe onde se tem que atuar, né? E, na verdade, o Cemitério da Soledade é retomada de projetos anteriores. Sim. O Faciola já tinha vários projetos antes desse. Eu acho que é um momento muito interessante de retomada de grandes obras. Para mim, e creio que para muitos que estão nos ouvindo e acessando nosso canal Papo Seguro agora, parece que nós estamos vivendo um movimento assim meio positivo de um certo frenesi pela recuperação dessas obras, né, desses espaços. Eu acho que tem a questão do Bolonha, que foi um pouco anterior, né, que foi também uma experiência muito bem sucedida, e agora o Faciola, principalmente o Faciola, ele atraiu um interesse público assim, excepcional, olhar. Eu achei, foi com certeza, e a inauguração colaborou muito com isso, e uma questão que a gente não falou, a iluminação. Sim. Chamar atenção para o prédio. Isso, no ponto de vista do Faciola, acho que foi muito importante. Acho que provavelmente vão fazer em outras obras também, porque é importante que a pessoa se dê conta disso num horário que não é só horário diurno, que seja, ela se torne um ponto de atração para a cidade do ponto de vista turístico, do ponto de vista do próprio passante que vai ver aquela beleza que ficou. Né? Professora, assim, para nós encerrarmos esse papo assim agradabilíssimo aqui que nós estamos tendo, qual é a sua perspectiva com relação ao patrimônio histórico de Belém, para a cidade, para a região, que reposicione o Pará neste contexto? Enfim, eu queria que a senhora dissesse para a gente aqui como é que a senhora vê os próximos anos, os próximos passos do patrimônio histórico de Belém. Olha, a gente tem a questão do patrimônio nacional. Eu acho que houve um certo esvaziamento em relação ao patrimônio nacional. Então, esse movimento estadual, principalmente estadual e municipal, eu acho que é extremamente positivo, tem que ser estimulado. Eu acho que a classe política tem que apoiar, tem que fazer esse movimento continuar. Nós estamos tendo um movimento, para mim, muito positivo nesse sentido da recuperação do patrimônio. E eu acho que a cidade merece isso, as pessoas merecem isso. E a cidade ainda tem um patrimônio a recuperar. E isso que nós temos que ter em mente, é que isso se acaba. A senhora confia que Belém vai continuar ficando cada vez mais bonita? Eu, pelo menos, tenho grande esperança nisso e acho que estamos na tendência de melhorar e ter essa consciência pelos próprios moradores, né? Os moradores também conservarem
prédios que são de interesse, não precisa ser tão espetacular. Sim, como o Palacete Faciola. Exatamente. Como ele, não vai se encontrar provavelmente outro Sim. aqui em Belém. Mas assim, a pessoa ter consciência que o seu prédio, sua casa ali na rua, seu quarteirão, tem importância para essa memória da cidade. Professora, eu quero dizer que eu estou muito feliz dessa conversa com o Papo Seguro com a senhora. Quero crer que quem nos está ouvindo agora e vendo vai gostar muito das informações, da sua cultura compartilhada aqui com todos nós. Muito obrigado, professora. Nada, quando quiser, estou às ordens.